Produção, estamos ao vivo? Chegamos, hein? Pois é, pessoal, quarta-feira é dia de... Oxe, que danada é isso? Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu tô ficando recorrente, né? Cleci parece que tirou férias, tirou folga. A gente tem que ver isso, hein, produção? Tô trabalhando demais aqui, mas como vocês sabem, é sempre um prazer participar e conduzir esse programa, esses episódios que já viraram corriqueiros, digamos assim, no dia a dia. Toda quarta-feira as pessoas já ficam na expectativa de que efetivamente o episódio aconteça, porque a gente sempre traz um assunto interessante, a gente sempre traz uma pessoa, um especialista, um fera no assunto para que a gente possa discutir e trazer sempre muito conteúdo, muita informação para você que nos acompanha. E é óbvio que hoje não será diferente, não é? Quem nos acompanha sabe que lá atrás, logo no início lá do processo, a gente fez uma série sobre as eleições de 2022, né? Onde a gente conversou com Orson Lemos sobre algumas questões práticas relacionadas à votação e o cidadão, né? Depois a gente conversou com o professor Marcos sobre a questão da prestação de contas pelos partidos, pelos políticos que irão participar desse processo eleitoral que vai se iniciar, ou que já se iniciou, melhor dizendo. E hoje a gente vai tratar de um assunto também interessantíssimo: propaganda eleitoral. Meu Deus, parece algo óbvio, parece algo que já faz parte do subconsciente do eleitorado brasileiro, mas ainda causa muitas dúvidas, tanto no cidadão como também nos candidatos, né? As pessoas que estão postulando esse cargo público. E hoje a pessoa que a gente vai trazer também não é diferente, né? A gente vai trazer o professor José Guerra. Eu vou ler o currículo só para que vocês tenham uma noção de como o cara é preparado e é fera no assunto. Eu vou pegar minha colinha aqui para não cometer a gafe de esquecer algum tipo de título dele, tá? Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade Unicap. Me parece que ele até está em processo de defesa de tese, a gente pode conversar com ele sobre isso, né? Ele é professor de graduação, ele é professor de pós-graduação e ele é servidor público federal, obviamente, relacionado a essa questão dos processos eleitorais, né? Então vamos acabar de conversa fiada, de papo furado e chamar para conversa quem efetivamente interessa, que é o nosso convidado. Alô, produção, me ajuda aqui, por favor. O José Guerra em 1, em 2, em 3. Olá, Tiburcio. Tudo tranquilo. Professor José Guerra, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Me perdoe não poder lhe atender ao meio-dia, porque aqui eu estou no TRE e a gente está num período muito engajamento dos servidores e a gente precisa sempre pautar o trabalho, levando a finalidade das eleições aqui em Pernambuco. E hoje eu aproveitei aqui a estrutura do TRE, não estou mais a serviço, que eu já resisti à minha saída, então aproveitei aqui a biblioteca, o calmo da biblioteca para fazer isso. E a gente conversar aqui sobre esse tema tão importante e tão caro para a democracia e para todos nós, que são as eleições, e mais especificamente, creio, se o espírito não me engane, me corrija, se possível, sobre propaganda eleitoral. E a gente está aqui para a gente conversar sobre isso. O que é que eu posso... De antemão, eu lhe agradeço, né? Quando a gente fez aquele ajuste de agenda, é porque, de fato, a gente tem interesse em contar com você participando desse nosso projeto, que eu acredito que a gente vai fechar esse tema Eleições 2022 com chave de ouro, né? Como eu comentei, lá atrás a gente começou com o Orson, quando a gente tratou especificamente de questões relacionadas ao cidadão. Depois a gente trocou uma ideia com o Marcos, falando de algo mais específico, como a prestação de contas, né, das campanhas políticas. E agora eu acredito que, fechando com chave de ouro, a gente vai falar de um assunto importante, né? Eu comentei na minha entrada que, apesar de ser algo que eu acredito que já faz parte do subconsciente do eleitorado brasileiro,
A questão da propaganda eleitoral, ela causa bastante dúvida ou bastante confusão ainda, porque me parece que é algo mutável, né? A cada processo eleitoral, você tem a sociedade enxergando e entendendo o processo de maneira diferente, e é óbvio que a justiça eleitoral antenada com essas mudanças, ela tem que estar sempre fazendo ajustes, verificações para que a legislação ela sempre traga e esteja orientada em relação a isso. Mas eu queria te ouvir justamente sobre isso. Dentro do seu conhecimento, do que você vem estudando, do que você vem analisando, você acredita que hoje a legislação, como ela foi configurada nesse próximo processo eleitoral, ela está antenada, ela está dialogando com as necessidades da sociedade atual? Pois é, Tiburcio, é interessante isso, que a gente, quando observa a legislação, a gente percebe que a justiça eleitoral hoje ela é bem aparelhada, ela tem uma estrutura uma estrutura robusta para fazer as eleições, ela proporciona segurança no resultado final das eleições, ela abarca e consegue, pelos sistemas softwares que são criados pela própria Justiça Eleitoral, consegue fazer essas adaptações. A gente consegue ter uma estrutura, claro que ainda falta, por exemplo, pessoal para fiscalização, mas a fiscalização propriamente não deveria ser da própria Justiça Eleitoral, mas do Ministério Público Eleitoral, né? Então o Ministério Público Eleitoral também precisa se aparelhar melhor, ter mais servidores para fazer isso, porque o julgador não pode ao mesmo tempo fiscalizar, instaurar o processo e julgar. Isso daí seria um processo inquisitorial, que a gente rememora essa ideia da época das Inquisições, né? Da Média, em que quem julgava era aquele que chegava com as provas e aquele que já apresentava o condenado. Então, a justiça eleitoral ela vem se aperfeiçoando nisso, inclusive afastando um pouco essa ideia de fiscalização e deixando a quem é de direito, que é o Ministério Público. Aqui em Pernambuco nós temos uma estrutura muito boa, nós estamos sendo orquestrados por Orson Lemos, que inclusive há poucos dias eu tive o prazer de tê-lo junto comigo, com Marcos e com Eratóstenes, que é o chefe do cartório de Catende, aqui na zona da Mata Sul, prestando um curso para advogados, contadores e pessoas que trabalham com militância e com direito eleitoral para as eleições de 2022, para fazer com que pudessem entender melhor essas inovações que a legislação vem trazendo para a gente. Claro que a velocidade das informações, principalmente quando a gente fala sobre velocidade de tecnologia da informação, a gente sempre vai estar atrás. A legislação ela é sempre defasada. Não há, creio que no Ocidente, a gente não encontra uma legislação apropriada e pronta para as inovações tecnológicas que acontecem diuturnamente. Mas dentro daquilo que é possível a legislação fazer, ela vem fazendo com bastante primor. E eu digo isso por quê? Porque quando eu fiz meus estudos de mestrado e doutorado, e agora com doutorado, que eu finalizo amanhã, eu estudei liberdade de expressão. E liberdade de expressão e propaganda eleitoral, elas são prima-irmãs siamesas, né? E o importante da propaganda eleitoral não é saber o que é que eu posso ou o que eu não posso, mas é ter as balizas, é ter aquele ponto de começo e fim do que eu posso ou não fazer. Se eu tenho uma legislação que me indica aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer, o que vier depois está perfeito. Não é censura prévia, não é nenhuma restrição ao poder de dizer às pessoas aquilo que deve ser feito ou como deve ser feito. Não, muito pelo contrário. Mas é aquilo que se enquadra dentro do que você conversou com o Marcos, conversou com o Orson nas últimas lives, que trata justamente de que hoje a eleição ela é financiada majoritariamente por dinheiro público, por recursos públicos. E esses recursos eles precisam ser empregados na campanha eleitoral de uma maneira mais condizente com a nossa realidade. Então, por exemplo, carros de som hoje não podem circular nas ruas, como circulava em outras eleições. Por quê?
porque se verifica que é um investimento, que é um valor muito alto que se paga para essa estrutura de som, para esses motoristas, para os carros que ficam rua acima, rua abaixo, cantando jingle. Às vezes incomoda a vizinhança, às vezes são em dias inoportunos, como sábado pela manhã, domingo também, mesmo que seja apenas em 45 dias. E o dinheiro que majoritariamente paga esses carros de som sai dos nossos bolsos, né? Sai da estrutura de ação orçamentária para o pagamento disso. Claro que existe os recursos do fundo partidário, existem os recursos do fundo especial criado para o financiamento de campanha, que é o FEFEC, e existem outros recursos. Esses outros recursos são doações de natureza privada que a pessoa física, eu, você, fazer o quê? Eles podem fazer o financiamento de campanha. Então, a gente fica à mercê dessas situações. Mas o importante nisso tudo é que a eleição, que os parâmetros legais eles sejam dados de forma clara, principalmente em propaganda eleitoral, porque é a base de pulverização e de propagação de projetos de governo, críticas aos candidatos, formação de opinião e o corpo a corpo que o candidato tem, mesmo que ele não possa estar presente nos locais, mas que a propaganda eleitoral chega junto à população e ao eleitorado. Então é isso que eu vejo hoje com relação à legislação. Ela tem balizas próprias, ela consegue fazer com que a eleição seja de uma maneira equilibrada e justa e consegue também atingir aquilo que se deseja, que é criar balizas específicas para toda a campanha eleitoral, seja no financiamento, seja nas condutas verdades e seja na propaganda. Perfeito. E aí a sua fala traz uma questão interessante, pelo menos da minha perspectiva, que é inserir o cidadão nesse processo. Não é? A gente sempre tende a atribuir ao outro, no caso dessa relação eleitoral, o eleitor atribui ao candidato, ou até mesmo ao órgão que faz gerir, que seria os tribunais de justiça eleitoral, mas ele também tem que se sentir parte daquilo, né? Tanto da perspectiva de direitos, como também da perspectiva de deveres. Ou seja, ele tem que estar ciente que, como eleitor, ele também tem uma importância, ele também tem que entregar e fluir da forma como a legislação rege e pede que efetivamente seja feito. Então, a inserção do eleitor nesse processo, eu acho que é muito importante. Não deixar só para em outubro, não, como eleitor eu participo apenas em outubro. Não, você participa dentro de todo o processo, e a gente vai discutir aqui alguns pontos, dentro desse contexto de propaganda eleitoral, em que o eleitor ele pode participar efetivamente desse processo. Então, é importante, eu acredito, frisar essa questão. E aí, antes da gente ir para o segundo momento, eu queria frisar um outro ponto. A gente vai discutir alguns assuntos específicos relacionados à propaganda eleitoral e, porventura, pode citar exemplos ou fazer referências, mas, de antemão, é importante que seja dito que essa conversa aqui ela é apolítica, ou seja, ela não tem nenhum tipo de tendência ideológica. Se exemplos forem trazidos aqui para colocar ou expor uma determinada ideia, não se tende aqui influenciar você que está nos assistindo a votar em A, em B, em C ou em D. É apenas para que possa ilustrar e o entendimento seja melhor, já que a ideia aqui é sempre entregar conhecimento, conteúdo a respeito do processo. Certo? Deixa eu te fazer uma proposta. Como eu disse, são vários os temas relacionados à propaganda eleitoral e eu queria fazer um bate-pronto com você. Eu diria o tema e a gente vai discutir especificamente a respeito desse tema. Pode ser? Claro, por favor. Deixa eu pegar aqui minha colinha, vamos lá. Periodicidade. Por que eu trouxe esse tema? Só para explicar rapidinho. Eu vi que teve muita confusão em momentos anteriores em relação a pré-candidato, candidato, não pode se falar, e gerou muita dúvida em relação a isso. Então, oficialmente, qual é a periodicidade da questão da propaganda eleitoral? A propaganda eleitoral vai do dia 16 de agosto até a antevéspera, ou seja, a sexta-feira do pleito eleitoral.
podendo ser realizado até o sábado movimentos de passeata, que não haja barulho, som ou toques de jingle até a meia-noite do sábado. A partir daí, não pode mais ter propaganda eleitoral. No segundo turno, se houver, a partir da terça-feira após do segundo turno até a antevéspera da eleição do segundo turno, que é o último domingo de outubro. Perfeito. Próximo tópico, debates. Os debates eles podem ser feitos, realizados pelas empresas de televisão e rádio, ou seja, tenham espectro eletromagnético gratuito, ou seja, que sofram concessões públicas, que é a Rede Globo, SBT, TV Guararapes, a que nós conhecemos aqui, né? TV Globo Nordeste, Nacional, etc. E tem que previamente conversar com todas as assessorias dos candidatos, a governador, a presidente da República, e ali acordar as regras do debate. E a partir daí fazer o debate dentro daquelas regras acordadas por até 2/3 dos candidatos, da representação dos candidatos. Lembrando que todos os candidatos não precisam ser, nem todos os candidatos precisam ser convidados, mas que os convites precisam ser feitos e arquivados pela televisão ou pela rádio, né, pelo canal específico, para indicar que foi feito aquele convite para aqueles candidatos faltosos que não participaram dos debates. E tem que se observar também a representação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para realizar aquele convite específico. Quem candidato que não tem a representação no Congresso, mesmo que seja candidato a um cargo executivo, ele não precisa ser convidado a participar dos debates. Fica a critério da rede de televisão ou da rede de rádio, né? Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, especificamente em relação a essa questão de debate. O que a Rede Globo vem fazendo no Jornal Nacional, esse formato, é considerado dentro da perspectiva de debate ou é alguma situação específica? Eu te pergunto porque eu estava lendo a legislação antes de conversar com você e eu vi que existe uma limitação, uma restrição em relação a questões jornalísticas que sejam tendenciosas ou que de alguma forma possam influenciar o eleitorado a votar em A e em B. Está dentro desse espectro de debates ou não é algo apartado? A Rede Globo ela fez uma consulta via Associação Brasileira de Imprensa ao TSE, manda esse tipo de estruturação. E o TSE entendeu que aquilo ali é um tipo de debate. Então, dando paridade de armas, ou seja, equilibrando as forças, dando paridade de armas, tratando todo mundo com igualdade, convidando dentro da legislação todas aquelas pessoas, aqueles candidatos que têm uma representação no Congresso Nacional, e dando a ele os mesmos tempos, os mesmos critérios, eles podem, se assim eles desejarem, e tendo o convite sendo realizado, mesmo que eles faltem, não há problema algum. Aquela estruturação é muito próxima a um debate dentro daquilo que o TSE entende como debate em rádio e televisão. Perfeito. Dúvida esclarecida. Horário gratuito. Como é que funciona essa lógica do horário gratuito? O horário gratuito ele funciona com blocos e em sessões. Os blocos são divididos por manhã, tarde e noite, em períodos específicos de horário que indicam uma audiência maior, que é a partir das 7h12, das 7 às 7h12:30, e assim vai sucessivamente. Depois, ao meio-dia, 12h12, 12h30, é sempre quebrado assim, porque há candidatos, há coligações e partidos políticos e estruturação que tem até 1 minuto. E também às 8h20:30, às 20h30 até 8h45, eu acho, que também tem uma estruturação de bloco de inserção para horário nobre da noite. Então, pela tarde e pela manhã tem os blocos de inserção e tem os blocos, né, que é o que a gente chama na legislação, e tem as inserções que são os spots, que são aquelas chamadas de 30 segundos, de 15 segundos, de até 1 minuto, que são distribuídas ao longo do dia. Eu não me lembro a data agora, mas estamos próximos de começar essa semana que vem já a ter a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. E lembrando que o gratuito há uma compensação tributária que é solicitada pelas emissoras de rádio e televisão para fins de que eles tenham um indébito, né?
a compensação. E fica a critério do rádio e da TV fazer essas compensações. Normalmente não são feitas, porque é tão pouco que retorna que o trabalho, a burocracia para conseguir é tão maior do que conseguir o retorno. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Me escuta, tá tudo tranquilo, consegue. Tá Agora oscilando. retomando. Isso. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas a gente está conseguindo se comunicar aqui até Não, então. eu me vejo tranquilo. Você consegue me ver? Perfeito. A minha internet. Perfeito. Vamos lá, Pronto. sigamos. Uma dúvida específica em relação a essa questão do horário gratuito. A gente sabe que hoje TV aberta e rádio, principalmente para essas gerações mais atuais, é algo que muitas pessoas nem conhecem, né? Nem vivenciaram isso na prática. A legislação, ela hoje ainda já consegue alcançar, por exemplo, YouTuber ou streaming, algo do tipo no sentido de trazer também essa obrigatoriedade barra gratuidade, ou não? Ainda é Não. inalcançável. Veja só, aí a gente entra na seara do mundo privado, né? Da iniciativa privada. A iniciativa privada fica ao critério da empresa que estabelece a conexão com o candidato. A única diferença é que as redes sociais, elas têm um tratamento diferenciado por conta da inserção que ela consegue trazer para todas as pessoas. Então, as redes sociais, elas têm uma liberdade maior, ela não tem nenhuma restrição. Não é nem que tenha liberdade maior, elas não têm restrição. A única restrição que existe nas redes sociais, seja elas de streaming, seja elas de vídeo, seja elas mistas como o TikTok, o Instagram, seja como o Facebook e o Twitter, né, é que não se compartilhe fake news, ou seja, as propagandas injuriosas, caluniosas, etc. E que o impulsionamento, porque o impulsionamento é recurso financeiro, esse recurso financeiro pode sair de uma das 3 contas de campanha, que é aquelas de outros recursos, o fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha, para saber qual é o valor e como está sendo pago e quem está pagando por aqui. Então, só essa é a restrição. Então, não pode fake news, financiamento ou impulsionamento, né, que é impulsionar aquela propaganda, e essa limitação. No resto é um campo livre para se fazer o que desejar. Perfeito. E aí, dentro do que você mencionou agora, eu queria trazer 2 questões. Primeira, a questão dos digitais influencers, influenciadores digitais. É algo muito comum hoje de marcas, pessoas associadas a essas outras pessoas que têm um alcance maior. E aí, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu li da legislação, você, como pessoa física, pode expressar a sua opinião, dentro daquele princípio da liberdade de expressão. O que você não pode é disseminar fake news ou, de alguma forma, pegar aquilo ali e impulsionar com dinheiro próprio no sentido de privilegiar um candidato A ou B. A lógica seria essa. Essa é a lógica. O interessante é o seguinte, independente se seja influencer digital ou não, não pode ser feita esse tipo de impulsionamento. Eu posso colocar a propaganda do meu candidato na minha rede social? Posso. Mas eu posso impulsionar? Não. Eu posso pedir voto para aquele candidato? Posso. Mas eu posso fazer com que essa propagação aumente com recursos próprios ou mesmo do candidato? Não. Outra situação interessante é o seguinte, artistas, eles não podem, a não ser ele próprio, ele, candidato, ele fazer campanha eleitoral para si, não há problema nenhum. Mas o artista, ele fazer propaganda eleitoral para um outro, para um político, um candidato. Ele pode fazer isso, é vedado na legislação. E influencer digital é algo muito novo. E reflexivamente é entendido como um artista. Se ele é tido como um artista, ele não pode fazer a propaganda eleitoral. Então, eu fui questionado com relação aos influencers digitais se eles podem, de fato, participar e fazer propaganda eleitoral. Então, a gente visualizava assim, uma pessoa como Anitta, ou como Wilson Nunes, ou como qualquer outro, do CQC, quem quer que seja. Eles podem expressar? Podem, não tem problema algum. Mas eles podem participar da propaganda em conjunto, lado a lado, ombreando aquele possível candidato? Não. Só que eles fossem candidatos também
E se eles estivessem pleiteando eles como pleiteadores de um cargo eletivo, eles poderem participar da propaganda eleitoral, restringindo-se a tão somente pedir voto para si, indicando um apoio político a um executivo, ou um senador, ou um deputado federal, e assim vai. Perfeito. Dúvida devidamente esclarecida. Você já falou um pouquinho sobre altos-falantes e aparelhagem de som. Eu acredito que, em virtude desse conflito de interesses entre você Assim, financiar barulho, alguma coisa do tipo, e você ter o que não, financiamento público daquilo, não é permitido. veja, a gente vê isso muito em interior, que são as difusoras. São difusoras, são aqueles fones já fixos e colocados em lugares específicos para colocar, propagar o jingle da campanha. Isso pode ser feito dentro do comitê escolhido pelo candidato, respectivo candidato. Ele escolhendo o comitê, ele pode ali fazer aquela sonorização do seu jingle. O que não pode é a circulação de qualquer tipo de é, é, aparelho de som em cima de bicicleta, moto, carro, qualquer que seja semovente, ou seja um animal de tração, seja algo puxado por tração, seja um carro, uma moto. Então, não pode. Agora, ele fixo não tem problema nenhum. Dentro da limitação das 8 da manhã às 10 da noite, dentro daquela limitação, eu acho que das 8 às 8, eu creio, às 8 da manhã às 8 da noite, aquela sonorização ela pode ser realizada fixamente no comitê eleitoral. Perfeito. Material gráfico, aqueles benditos santinhos, né, que a gente, nas eleições para cá, vem visto que tem reduzido a questão da entrega, da disseminação nos locais de votação, mas qual é a lógica, quais são as regras em relação ao material gráfico? O material gráfico ele tem que ter o nome do partido, o nome do candidato, o CNPJ do candidato, e se houver coligação na majoritária, o nome da coligação, o CNPJ de quem está arcando, sempre o CNPJ de quem está arcando, aquela propaganda eleitoral e a tiragem daquela propaganda. O CNPJ não vai precisar constar, o CNPJ precisa constar na propaganda da internet. Mas não precisa ter a tiragem, porque aquilo ali não é a tiragem, ali é um encarte único, então não tem que fazer isso. E o nome do partido político daquele candidato ou da coligação. Outra coisa que hoje pela manhã me perguntaram se podia fazer distribuição de santinhos em ruas, ou então em pontos de ônibus, ou em terminais de ônibus de grande circulação, como aqueles terminais integrados, dentro de estações de metrô, dentro de shopping centers, de igrejas, de repartições, estacionamento de repartições, dentro de estacionamentos de hospitais, entradas de emergência de hospitais, dentro de escola. Olha, tudo pode fora dos ambientes de natureza pública, mesmo que seja de concessão de permissão, dentro de ônibus, dentro de táxi, da mesma forma dentro de Uber, dentro de Pop 99 Pop, alguma coisa desse tipo. Dentro de transportes regulamentados por concessão e permissão, dentro de repartições públicas de qualquer natureza, não pode haver propaganda eleitoral. Mas fora desses ambientes, terminais integrados, aeroportos, apenas nas saídas e entradas desses estabelecimentos públicos. E os sistemas integrados de ônibus, perguntaram se também na integração poderia fazer. Dentro também não pode, o que pode é fora. Dentro não pode, porque ali é um lugar público de circulação e a gente tem que manter essa circulação fluida para que não haja nenhum problema, nenhum empecilho para a população. Perfeito. Passeatas, carreatas, comícios, motociatas, agora que está bem associada a um dos candidatos, né? Quais são as regras que você tem em relação a isso? É interessante, porque é o seguinte, a legislação, ela não coloca a definição do que seja uma carreata. Perfeito. O TRE de Pernambuco, ele já criou uma definição para as eleições de 2020 do que seria uma carreata. O principal questionamento é se nessa carreata o candidato precisaria estar à frente ou próximo a essa carreata. Por que eu digo isso? Porque às vezes, o que é que os candidatos e as coligações e as militâncias querem fazer?
é pegar o carro de som, botar 3, 4 carros atrás daquele carro de som e fazer uma carreata. Na verdade, eles querem fazer com que a legislação ela não seja burlada para circulação de carro de som, mas ao mesmo tempo eles querem que o carro de som circule, contudo com 3, 4, 5 carros atrás daquele carro de som, para assim fazer a propagação dos jingles de campanha. Não há nenhuma limitação, nenhuma mensuração. Quantos carros precisam estar dentro daquele comboio para se caracterizar uma carreata, ou uma motociata, ou uma bicicleteata, ou uma passeata. Nem diz que o candidato precisa estar ali, participando, naquele conjunto de aglomeração de carros, pessoas, motos, bicicletas e etc. Então, pode ser que haja uma determinação das corregedorias regionais eleitorais dos tribunais eleitorais no país inteiro, indicando o que é uma compreensão razoável daquilo que é uma carreata. Se mais de um carro, se mais de 2, se mais de 3, se mais de 4, seguidos, claro, do carro de som. Uma definição do que seja passeata, carreata, motocicleta. Mas é importante que se diga uma coisa. A se fazer essas mobilizações de campanha que informe a companhia de trânsito da cidade, que se informe a polícia militar o trajeto daquela circulação, daqueles veículos, daquelas pessoas, daqueles meios de locomoção, seja a pé ou motorizada ou por força, por tração, que é a bicicleta, para que haja uma reorganização prévia do trânsito, para que haja a circulação daquelas pessoas, sem que as demais outras pessoas que não estejam envolvidos naquele evento de campanha sejam prejudicadas, sejam impedidas do seu direito de ir e vir. Então, a única recomendação que a legislação com antecedência, até para não frustrar outra carreata, passeata, outra mobilização dessa de um candidato que fez a prévio daquele espaço de utilização público para o evento o evento comício, o evento passeata, carreata e derivados. Então, da mesma forma que funciona para... Oi. Acho que a gente perdeu o sinal com o José Guerra. Deixa eu só dar uma olhada se é a nossa internet ou é a dele. Carregando lá. Como vocês sabem, a internet é algo, tecnologia, como eu costumo dizer, é algo sensacional. Mas quando trava, trava. A gente vai tentar colocar novamente o professor José Guerra aqui no bate-papo. E a gente estava conversando justamente sobre as regras da questão de passeata, carreata, motociata, né, que tem agora mais vinculado a um determinado candidato. E pela fala dele fica claro que... Oi, Pronto. voltamos? Voltamos. Eu estava aqui, voltando aqui ao que eu vinha dizendo, retomando a ideia do comício, das carreatas e das... É interessante que há uma informação prévia de toda essa mobilização de campanha e sempre vai dar prioridade a quem apresentou primeiro aquele requerimento para utilizar por exemplo, aqui em Recife, o Pátio do Carmo, algumas áreas da Boa Vista ou de Boa Viagem, seja a própria praia, seja a Avenida Boa Viagem ou qualquer outro espaço que possa ser utilizado para a realização de comícios, carreatas, passeatas e derivados. Então, sempre é recomendado. As coligações é uma conversa que os juízes eleitorais e os desembargadores eleitorais auxiliares da propaganda eleitoral fazem com as coligações com relação à mobilização de pessoas e locais públicos para a utilização de eventos de campanha. Uma sacada interessante. Sobre... a questão da internet, né? A internet tem uma resolução até específica que trata desde aquela questão de estar antenada, da modernidade desses últimos processos eleitoral. A internet vem sendo motivo de debate, de discussão, porque é algo que ainda demanda
muito entendimento e, por consequência, nessa definição dessas novas regras. A gente já trocou uma ideia aqui sobre a questão da internet, mas existe algo específico, por exemplo, blogs. No funcionamento, a gente já viu que tem aquelas situações específicas. Digital influencer não pode, dentro daquelas questões que a gente também já discutiu anteriormente, mas existe mais alguma referência, alguma menção que você acha importante fazer referente à internet especificamente? Sim. Seguinte, no requerimento de registro de candidatura, é importante que os candidatos eles façam menção, quando do requerimento, indicando as suas páginas oficiais, indicando os e-mails corretos de identificação e para notificação. Por que a Justiça Eleitoral pede que faça isso? Porque se forem criadas páginas fakes, ou seja, páginas falsas com o nome do candidato, venha, se possível, identificar e derrubar essas páginas da internet por meio dos seus provedores. Isso incluindo também perfis fakes nas redes sociais. Existe interessante é o seguinte, Bus, não é na legislação eleitoral que nós vamos encontrar a determinação de retiradas de propagandas eleitorais do tipo fake news. Nós não vamos encontrar isso na legislação. A legislação eleitoral vai buscar no Marco Civil da Internet, no artigo 19, no parágrafo 1º do artigo 19 do Marco Civil da Internet, vai colocar ali especificamente que, para se retirar uma propaganda irregular da internet, aquela pessoa que entrou com a representação, aquele órgão, aquela coligação, aquele partido político, aquele candidato que entrou com a representação eleitoral para a retirada de propaganda eleitoral irregular, ele coloca ali o URL correto, https, completo, copia e cole. Além disso, ele coloca na própria representação, a foto ou o vídeo daquilo que representa a fake news. E discriminando na representação o que é que, de fato, aquilo está errado, aquilo dali é falso, é mentiroso, é caluniador. Isso é diferente. Uma coisa é calúnia, é difamação, é injúria, é mentira, situações falsas. Outras situações que é permitido pela legislação é a crítica ácida, voraz, contundente. Uma coisa é fake news, outra coisa são essas críticas ácidas. Essas críticas ácidas, elas fazem parte da formação psicológica do marketing político. Então, se eu faço um marketing político e coloco críticas ácidas, contundentes, mas que são verdadeiras, que são coerentes com o projeto de governo, com aquilo que se visualiza, que não foi feito ou que deixou de ser feito, isso é válido. Isso não entra na ideia de retirada de propaganda eleitoral. Isso não entra como um direito de resposta. Mas situações caluniosas, difamantes, mentirosas, que extravasem o interesse político, que avance para a vida pessoal daquela pessoa, né, que avance para além do político, da política, que ali está representando e que está concorrendo a um cargo eletivo, a legislação protege como protege qualquer uma pessoa. Protege a você, como protege a mim, protege a eles também. Entende? Então, esse fiel da balança que o direito eleitoral e a justiça eleitoral vem fazendo. Claro, existe a necessidade de se observar que haja uma intervenção mínima com relação às propagandas eleitorais. Para quê? Para que as pessoas possam não ter o efeito silenciador da propaganda, que é impedir que a população e o eleitorado saiba de fato em quem ele acha que deve votar. Então, a propaganda eleitoral, ela consegue hoje, com a legislação que existe, fazer com que haja balizas corretas para que a população, o eleitor, a eleitora, saiba em quem de fato ele quer votar. E aceitar as verdades que convém a partir das propagandas eleitorais. Então, hoje, nós estamos, assim, muito felizes como democracia, no que diz respeito à liberdade de expressão e à legislação eleitoral. Claro, ela não é perfeita, né? Esse estado de perfeição não existe, mas ela é condizente com aquilo que nós precisamos hoje para as eleições. Isso é muito, eu fico muito satisfeito quando eu posso falar isso. A legislação hoje atende ao que nós precisamos, né? Precisamos de tempo, não tempo de campanha,
maior tempo de exposição de debate, plataformas dignas de receber o debate, independente se seja proposta de governo ou não, se seja para mal falar um candidato ou não, seja só para criticar, que seja para apresentar propostas e criticar, o que seja. Aí faz parte do marketing eleitoral de cada um dos candidatos. Eu posso falar isso porque eu já fui advogado de partido político. Eu já estive Na na, linha de frente. na linha de frente, antes de entrar aqui no TRE, como concursado federal. Então eu sei o que é possível, o que a gente pode fazer no marketing eleitoral, mas também sei que é possível que haja um espaço de respiro dos candidatos e candidatas com relação àquilo que ele tem que falar na propaganda eleitoral. Entende? Perfeito. Vamos lá. Mensagens automáticas e telemarketing. A gente, meses atrás, ou recentemente, a gente teve uma discussão muito grande em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E algo que mais é contemplado e incomoda o cidadão de uma maneira geral, são as mensagens automáticas, disparadas em massa, e a questão do telemarketing. Como é que se dá essa relação em relação à propaganda eleitoral? Veja só, não é possível, é ilegal, inclusive podendo gerar multa eleitoral, e essa multa eleitoral pode recair contra o partido político ou mesmo contra o candidato e entrar no limite de gastos para a campanha eleitoral, ou seja, tirar um pouco daquele dinheiro que poderia ser investido em outro ponto da campanha para pagar uma multa, que é a compra desses mailing, né, que a gente fala em jornalismo. Exatamente. É um banco de dados, né? O banco de dados de e-mails, telefones, acessos outros, para que a pessoa, né, o eleitor, a eleitora, venha a ser bombardeado com propagandas em sua caixa de e-mail, em sua caixa de mensagens, ou então, e ainda muito mais fácil, no WhatsApp ou Telegram. Isso é um ponto. Mas a pessoa, por vontade própria, dentro da página do candidato, seja do Facebook, seja do Instagram, seja da página web do candidato, ele ali fornecer os dados e a partir daquele momento ele ser cadastrado pelo candidato para assim receber informações sobre aquilo. É uma vontade dele, ou seja, comprar a informação de números de telefones e e-mails não pode. Mas se a pessoa quiser fornecer, em fornecendo, pode fazer parte daquele banco de dados para justamente receber informações e atualizações sobre a campanha daquele candidato específico. Né? O ato de seguir um candidato numa rede social já demonstra essa vontade de. Então, ele querendo mais, ele fornece mais dados. Perfeito. A gente viu aqui, em relação ao eleitor, pessoa física, né, participando desse processo, a gente viu que ele pode ter um posicionamento como dentro da propaganda, do processo de propaganda, né, declarando a sua opinião, expressando a sua opinião, mas da perspectiva de fiscalizador. Eu me recordo na conversa que eu tive com o Alcio e com o Marcos, que eles mencionaram um dispositivo chamado Pardal, né? Como é que ele pode se utilizar desse dispositivo disponibilizado pela Justiça Eleitoral quando ele acredita que identificou algum excesso, algum desvio dentro do que a legislação traz como permitido na propaganda eleitoral? É interessante você abarcar isso porque o estado de Pernambuco só perdeu para o estado de São Paulo com relação na eleição de 2020, a utilização de denúncias via aplicativo Pardal do TSE. O aplicativo Pardal, ele consegue capturar fotos e fazer upload, ou seja, levantar vídeos gravados. O interessante é que antes de fazer qualquer outra denúncia, o Pardal ele vai colocando alguns questionamentos àquela pessoa. Se trata de rua, se trata de muro, vai para orientar a quem vai fazer a denúncia a não utilizar o Pardal de maneira precipitada. Gratuito. Não, porque é como um trote que a gente, quando se passava, as pessoas mais intencionadas passavam um trote para o corpo de bombeiros ou para a polícia, né? E via-se muito que ligava o bombeiro passar um trote, o mal intencionado. O primeiro ponto é isso. O segundo ponto é perceber que o Pardal está para todo mundo, para os partidos políticos, candidatos e os cidadãos.
Independente de quem quer que seja, a denúncia pode ser feita no Pardal. A diferença é que no Pardal vai se gerar uma notícia, um NIP, que é uma notícia de informação, e essa notícia ela vai ser vinculada a um processo judicial específico remetido para o Ministério Público. E ali o Ministério Público vai tomar as devidas providências. A gente também tem um local, os advogados das coligações, eles podem também protocolar representações contra propagandas irregulares. Mas o caldo grosso da propaganda eleitoral para as denúncias é justamente o Pardal. Então é importante que aquele que for utilizar esse aplicativo, antes veja o passo a passo, para identificar que tipo de propaganda é aquela e se aquela propaganda é irregular. E em sendo irregular, vencido todas as etapas que o aplicativo pede para o antes da denúncia, quando se efetivar a denúncia, se faça da forma correta, indicando o endereço correto, indicando ponto de referência e mais ainda, a notícia ela não pode ser feita de maneira anônima. Então aquela pessoa que vai denunciar, o denunciante, ele vai ter que colocar os dados corretos ali, porque a denúncia não pode ser anônima. O que vai ser anonimizado é o denunciante. A Lei Geral de Proteção de Dados e a denúncia anônima não quer dizer que a pessoa deve agir no anonimato. Ela vai informar tudo, mas as denúncias, quando elas forem transformadas em processo, aqueles dados, como CPF, endereço cadastrado, e-mails, telefone de contato, etc., aquilo ali não vai entrar dentro da denúncia. Porque é uma escolha da pessoa em fazer uma denúncia anônima. Mas isso não quer dizer que a pessoa vá agir no anonimato. Não, não. São duas coisas diferentes. A denúncia anônima é aquela que a pessoa não autoriza a exposição de seus dados cadastrais. Então, é uma ideia de governança e de proteção mesmo, que não só a Justiça Eleitoral, mas todos os órgãos das entidades, órgãos públicos hoje, quando são receptores de denúncia denúncia anônima não quer dizer anonimato. Anonimato é agir na surdina, fazer a denúncia e não se identificar como pessoa. Né? É isso. Exatamente. Professor José Guerra, gratidão. Agradeço pelo seu tempo, agradeço por todo o conteúdo que você compartilhou conosco. Então, desde já, gratidão e deixo aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. Aproveitem esse período de campanha eleitoral e de propaganda eleitoral para observar os candidatos, agir de uma forma consciente com relação ao seu voto. Digite os números com tranquilidade, com calma, espere a foto do seu candidato, da sua candidata aparecer. A urna eletrônica ela não vai aceitar o confirma de imediato. O que é que significa isso? Que eu tenho que contar até 3, até apertar o botão confirma para que haja a visualização da foto do candidato. Então, eu vou colocar o meu número do meu senador, do meu deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Eu não vou conseguir confirmar imediatamente. A urna vai ter que gerar a foto. A pessoa vai ver a foto e só a partir da visualização da foto na tela é que vai ser possível confirmar. Vão com calma, ajam com prudência, não entrem no jogo do embate e tenham uma boa escolha e uma boa eleição. E viva a democracia. Muito obrigado, Tibus. Gratidão. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, professor. Um abraço. Forte abraço.